Vamos falar de Aquarrio, então? Vamos. Vamos nessa. A gente aproveita, acho que a primeira pergunta, assim, hoje como é que é o papel da Aquarrio? Como é que, para quem não conhece, né, Uhum. como é que é o funcionamento dele, assim, na sua visão, né, de biólogo marinho? O Aquarrio, assim, resumidamente falando, é um empreendimento de 26 mil metros quadrados, privado, 100% privado. Ele foi idealizado por um biólogo marinho chamado Marcelo Spillmann, autor de vários livros para a conservação de tubarões. É, E se a gente traçar um paralelo, né, fechando um parêntese rapidinho do Aquarrio, traçar um paralelo com outros projetos ambientais, como eu falei, que na década de 80 as tartarugas eram recurso pesqueiro. Precisou um grupo de malucos, que hoje eu conheço bem, malucos no bom sentido, né? Gui Marcovaldi, Henrico Marcovaldi, pessoas fundadores Corajosos. do projeto Tamar, se aventuraram e resolveram falar, mostrar para o Brasil a importância da preservação das tartarugas através da aproximação. Então, quem já visitou um projeto Tamar, sabe que no projeto Tamar tem lá as tartarugas, as crianças podem ver de perto, podem acompanhar a soltura da tartaruga. Isso aproxima. Então, eles criaram aquela coisa de que tartaruga era um recurso pesqueiro. E o Aquarrio, ele surge com a ideia do Marcelo Spillmann de preservar os tubarões. Mas como é que a gente preserva os tubarões? Como que a gente consegue aproximar a pessoa de um tubarão? Eu não tenho como colocar todo mundo dentro de um barco e ir atrás de um tubarão, até porque hoje em dia está cada vez mais raro, né? Porque eles estão super ameaçados. Então surgiu a ideia de construir um aquário de visitação pública para aproximar as pessoas dos tubarões e desmitificar essa coisa que a televisão sempre nos mostrou, de que tubarões são feras assassinas. Todo mundo tem medo de tubarão, mas eu não conheço ninguém que já foi atacado por tubarão. É claro que temos registros, temos ataques de tubarões. Na verdade, a gente associa sempre algum ou desequilíbrio ambiental ou confusão. O tubarão ele não se alimenta do ser humano. Então, o Aquarrio ele surgiu com essa ideia de mostrar para a sociedade a importância da preservação dos tubarões e do ecossistema marinho como um todo. Que é a Fazendo questão que você isso tanto tocou na tecla aí, que foi a educação, né? Exatamente. Fazendo isso através da educação ambiental, das pesquisas científicas em parcerias com universidades, em prol da conservação da biodiversidade. Então, hoje a gente reproduz diversas espécies ameaçadas de extinção. O Aquarrio é o único aquário do mundo que reproduz a raia borboleta, que é uma raia mundialmente ameaçada de extinção. A gente ganhou o prêmio de melhor pesquisa do mundo, um prêmio australiano, para a restauração dos corais, junto com a UFRJ. Enfim, então a gente tem mais de 50 pesquisas científicas em andamento e outras já concluídas, que viraram publicações, que são temas que estão sendo discutidos, tudo isso no interior de um aquário de visitação pública. Então, quando a gente para pensar que 1 milhão de pessoas passa por aquele espaço todos os anos, são 1 milhão de pessoas sendo impactadas. É o momento que a criança pode ter o clique para a ciência. Quando ela olha um mergulhador, quando ela olha um biólogo, fala, caramba, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Ou simplesmente, se ela não tiver o clique para a ciência, mas pelo menos ela vai sair de lá impactada com Baby Shark. Sabendo que ela não pode jogar o lixo no mar, Vai jogar um porque canudo tem no que, por chão. causa da tartaruga, porque tem que preservar o oceano. Então, é muito comum a gente receber, por exemplo, grupos de pescadores que nunca viram peixe nadando. Eles só estão acostumados a ver o peixe na rede morto ou fora d'água quando ele pesca. Então, ele olha e fala, caramba, o xarel nada assim. A tainha, Chocante. por que a tainha fica fazendo isso? Então, assim, é uma instituição extremamente importante para desmistificar não só a questão dos tubarões, mas que peixe é um recurso pesqueiro, as pessoas se alimentam de peixe, mas a gente sabe quais são as espécies que estão fora de perigo e quais são as espécies criticamente ameaçadas de extinção. Legal, muito legal. O Rafa, acho que assim, a gente não pode deixar de falar, né, que aquários, zoológicos, eles são alvos de ataque de muitos ativistas ambientais, sabe? E eu queria entender, assim, realmente, antigamente você era levado no circo, né, que a gente já falou um pouquinho antes, tinha lá animais e tal, e hoje, assim, a gente entende que as pessoas já se preocupam muito mais com o bem-estar animal e a preservação e a conservação, enfim, assim. Como é que você lida com esses ataques de ativistas ambientais? Qual a sua visão sobre isso? O que você teria para falar para eles aqui? Olha, eu acho que é importante que isso seja discutido, é importante esse debate, é importante que pessoas estejam preocupadas com isso, tá? Eu acho, é claro que tem boas instituições
que visam, que tem um propósito, e esse propósito tem que ser verdadeiro, de educação ambiental, de pesquisa científica, de conservação. E, obviamente, ainda, infelizmente, temos instituições que realmente estão ali visando lucro. Né? Não estou falando delas, vamos falar somente das instituições que têm um propósito e verdadeiro. Sim. Se a gente parar para pensar, falando agora de empreendimentos como o SeaWorld, por exemplo, que tem baleia. O Rio de Janeiro era uma grande indústria baleeira. As praias de Armação, né? A Armação de Búzios, Arraial do Cabo, tudo isso, esses locais eram locais de fábricas de baleia. Existia Sério, uma cara? indústria baleeira, sim, a Praia do Forte, o Cabo Frio, enfim, toda essa região era uma indústria baleeira. Década de 60, década de 50, as pessoas pescavam baleia. Para utilizar o óleo, para utilizar a gordura, para utilizar a carne. Então era normal ver baleia aqui pelo litoral. Era um recurso pesqueiro. Sim, era normal. Era e hoje normal. em dia não se vê mais, né? É mais raro, né? Infelizmente, a gente não... Volta e meio o pessoal vê uma baleia de baleia Batman, aqui. né? Exatamente. Porque elas foram muito, muito capturadas. Até que uma determinada instituição resolveu humanizar as baleias, né? Obviamente, não estou falando que isso é uma coisa boa, mas fazendo essa humanização através de espetáculos, tá? Eu não concordo com a utilização de animais para fazer espetáculo. Mas se a gente parar para pensar que essa aproximação das pessoas para a baleia fez com que a nossa geração, que cresceu vendo Free Willy, se eu falar para vocês, vamos ali matar uma baleia, isso é insano. Ninguém acha isso normal. Mas se eu conversar com meu avô, provavelmente, que viveu na década de 50, na década de 60, muito provavelmente ele já deve ter comido baleia. Porque era natural, né? Naquela época. Então, hoje, a população já está tão consciente que não é para caçar baleia que está se voltando contra as instituições que têm baleia. Sim. E eu acho que a partir do momento que isso acontece, é porque o papel foi bem feito, ao ponto de que toda uma geração agora enxerga aquilo ali como, não, cara, tu não pode mais ter isso aí, a gente tem que preservar. A missão foi cumprida. Eu acho que, para mim,